As mudanças foram de todas as naturezas. Então, primeiro, o tipo de cliente que a gente atende hoje, que eu atendo hoje, era diferente dos clientes que eu atendia no Sodré, porque no Sodré, apesar de ter empresas, tinham também pessoas físicas, tinham empresas menores, e eu nunca me esqueço, Renato, que a primeira vez que eu fui fazer uma reunião num cliente atendido aqui pelo Demarest, eu fiquei muito encantada com o lugar, com a empresa, com as instalações. Eu falei, nossa, isso aqui é uma realidade completamente diferente, né? E aí isso também exige de você uma nova versão, né? Uma nova versão de postura, uma nova versão de profissional, e isso parte muito assim da observação. Quando eu falo para você que a vida profissional ela é rica, porque ela tem muitas novidades, ela também faz com que você tenha que ter inteligência emocional para entender que a estrutura mudou. Então, acho que esse foi um primeiro passo muito importante. Eu entender que eu estava numa outra estrutura, os clientes eram diferentes e a organização também. Então, no Sodré, como eu te falei, né, eu jogava para o gol, eu cabeceava, eu fazia de tudo, né? E aqui, quando eu cheguei no Demarest, as funções também eram muito mais organizadas, muito mais estabelecidas, muito mais hierarquizadas, e eu precisei aprender, me segurar muitas vezes, porque eu sou uma pessoa, pelas minhas próprias características naturais, com muita iniciativa, então tateando, sabendo até onde eu poderia ir, muitas personalidades diferentes, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando só em diversidade de gênero, raça, a gente está falando em diversidade de seres humanos, que têm histórias de vidas diferentes, que se comportam de maneiras diferentes, e isso impacta diretamente a forma como você se relaciona com cada um deles. Então, esse também foi um grande aprendizado. E eu acho que o terceiro também é o nível de exigência, né? Você começa a lidar com profissionais que são muito mais gabaritados, que têm uma formação mais sofisticada, e isso tudo vai te empurrando, né? Vai te empurrando para frente, vai fazendo com que você queira ser uma profissional melhor, para que você vá em busca, né, de novas áreas de conhecimento e que você se supere. Então, a vinda para o Demarest, ela foi assim até bem uma quebra de um envoltório, né? Porque você só cresce quebrando envoltórios. Então eu tive esse crescimento, tiveram dores, não tenha dúvida que quando você muda para uma estrutura completamente diferente tem a dor do crescimento, mas olhando em perspectiva e connecting the dots foi realmente algo sensacional quando eu penso em carreira. E é muito legal que nessa resposta você trouxe a relação dos seres humanos, né? Porque você falou dos clientes, você falou das pessoas. E é isso, acho que esse é um ponto que é muito difícil, que não é todo mundo que tem habilidade. Porque quando você migra de estrutura e você passa a atender clientes diferentes, de novo, não é nem melhor nem pior, mas são diferentes, né? E você tem que nivelar, né? Então, se você atende um cliente de um jeito aqui e de outro ali, você tem que modular, você tem que mudar a tua forma de se comunicar, a tua postura. De novo, não é certo ou errado, são diferentes, né? E eu gosto quando você traz a história da diversidade, porque logo quando a gente pensa em diversidade é isso, né? É gênero, é raça, né? Mas as pessoas são diversas. Você sabe que eu tô... Tem nada a ver com bate-papo, mas eu tô apaixonado pelo assunto espaço. E eu tenho ouvido um cara muito bacana, ele chama Sérgio Sacani, né? Ele fala, olha, eu acredito que nós somos a única raça com esse nível de inteligência em todo o universo. Todo mundo fala, você é maluco? O universo é infinito. Ele falou, vocês têm ideia da quantidade de coisas que teve que acontecer, os cruzamentos que tiveram que acontecer para a gente chegar até aqui? Então, por que eu estou falando isso? Justamente porque as pessoas elas são diversas, né? E não é tão simples você se interrelacionar. Então, é muito bacana você trazer na sua resposta essa experiência, essa vivência, né? E são 22 anos, né? No escritório. É muito São tempo. 22 anos, é muito tempo. Renato, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu achei muito interessante você comentar que você está apaixonado por essa temática. No final de semana, eu assisti um documentário falando sobre astronautas, né? E a visão que os astronautas têm a respeito da vida depois que eles conseguem sair da Terra e enxergar a Terra lá de cima, né? E que eles veem a grande unicidade, né? Que, na verdade, é tudo uma única coisa. E aí, a gente, quando está na escola, a gente aprende a teoria de Darwin, né? Que é a sobrevivência, que é a luta,
que é justamente um embate. Seleção natural. Seleção natural. E, incrivelmente, quando esses astronautas eles, né, olharam a Terra sobre um outro ângulo, eles chegaram à percepção que não, que está tudo conectado. Então, que na verdade, Lamarck, quando fala no coletivo, ele tem muito mais razão do que Darwin. E aí, quando você olha neurociência, epigenética, isso são temas que eu também amo, você tem um reconhecimento de que Lamarck falou muito certo sobre muitas coisas. Que na época ele foi um cara, né, que as pessoas acharam de louco, que a teoria dele seria uma loucura, quando na verdade não era tão louca assim. Então, isso, é a união. E quando a gente se dá conta da importância dessa conexão, né, e de entendermos que todos nós formamos um só para atingirmos os objetivos, tudo fica muito mais fácil.